Oi, gente, tudo bem? Hoje, o tema da nossa aula de hoje é a busca por atendimentos. Nós vimos na aula anterior como nós buscamos, nos atendimentos iniciais, fazer perguntas abertas, colocar questões que propiciem um espaço para que a pessoa conte sobre ela, conte como ela está se sentindo, escolha qual assunto ela deseja começar. Então, nós podemos perguntar: me fala sobre você? O que você gostaria de me contar sobre você? Sobre o que você gostaria de conversar hoje? Outra pergunta que pode ser feita e que é comum que seja feita é: o que te trouxe aqui? Então, pensando nessa questão, o que te trouxe aqui, nós falaremos sobre isso na aula hoje. Vocês imaginando assim um atendimento e imaginando o terapeuta que pergunta: o que te trouxe aqui? O que vocês imaginam que a pessoa responde? As pessoas podem dar respostas variadas, né? Falar sobre algo que está incomodando, sobre algum problema que elas estão enfrentando, sobre alguma escolha que elas precisam tomar, mas estão em conflito, sobre alguma dificuldade que está atrapalhando, impedindo o momento que elas estão vivendo. Tem pessoas que podem dar respostas assim: ah, eu vim porque eu gostaria de me conhecer mais, eu vim por curiosidade, eu vim para saber mais sobre mim. Pode acontecer, inclusive, que pessoas que estudam, que fazem um curso, por exemplo, o curso de psicologia, falem: eu vim porque eu faço psicologia, então eu gostaria de conhecer mais como é uma terapia. Embora algumas pessoas respondam, né, a curiosidade, o autoconhecimento, o desejo de saber mais, o que a gente sabe é que das muitas respostas possíveis, o que faz com que alguém chegue num atendimento em psicoterapia e o que faz com que alguém continue, prossiga no vínculo psicoterapêutico é porque ali há um sofrimento. Um sofrimento que a pessoa muitas vezes não sabe como colocar em palavras. Um sofrimento que a pessoa não sabe muito bem como lidar, não sabe muito bem como descrever, mas imagina que tem a ver ali com algo nela mesma que é importante que ela dê atenção, que é importante que ela tenha um espaço de cuidado. Então, as pessoas chegam com o que a gente chama de queixa. E o que é a queixa? O que nós chamamos de queixa? É um motivo, algo consciente que a pessoa descreve, explica, justifica, está buscando atendimento, porque se é algo que ela tem consciência, está atrapalhando, está prejudicando, está incomodando. Além da queixa, é como se houvesse, acompanhasse uma certa perturbação, inquietação com algo da pessoa nela mesma que ela não entende muito bem, que ela não sabe explicar muito bem, mas que está trazendo sofrimento. Então, já lá nos atendimentos iniciais, quando a pessoa responde a pergunta: o que te trouxe aqui? Lá no comecinho dos atendimentos, a gente percebe que existe a dimensão consciente da motivação, que é expressa na queixa,
que é expressa em como a pessoa justifica, explica e descreve. E existe uma dimensão inconsciente. Tem algo que está prejudicando ali, que está perturbando, inquietando, restringindo, limitando, impedindo, bloqueando, paralisando. E mesmo que a pessoa não saiba dizer o que é, não saiba colocar em palavras, ou melhor, muitas vezes é assim que a pessoa vai dizer: eu não sei muito bem o que está acontecendo comigo, eu não sei falar do que eu estou sentindo, eu não sei como explicar o que está acontecendo, eu mesma não entendo o que acontece. Né? A gente pode pensar, apesar disso, não, justamente devido a isso, a essa interrogação. Existe algo acontecendo comigo mesma que eu mesma não estou entendendo. Existe algo que está doendo para mim que eu mesma não sei explicar. Existe algo em mim gerando sofrimento, mas eu não consigo descrever, eu não consigo encontrar palavras. Para a gente começar, então, essa aula sobre a busca por atendimentos, esse é um elemento importante, que existe a dimensão consciente, quando a pessoa justifica, explica, né? E aí a gente vai chamar de queixa. E existe essa dimensão do que a própria pessoa tem dificuldade de entender e de colocar em palavras, mas que geralmente é o que está ali impulsionando, tanto para a pessoa chegar até o atendimento clínico e também para que ela continue, para que ela retorne no próximo atendimento, e no próximo, e no próximo. Além de olhar para o nível consciente, é preciso olhar para esse lado do que é que gera esse sofrimento, o que é que perturba. E esse processo, quando quem é terapeuta, a psicóloga ou o psicólogo passou por um processo de análise, que é bastante recomendado, existe então esse reconhecimento de uma dimensão em nós que nos leva a buscar entender o que a gente sofre sem conseguir entender. Que nos leva a buscar conversar com alguém o que a gente sofre e tem dificuldade de colocar em palavras, certo? Então, nessa aula que nós vamos falar da busca por atendimentos, mais especificamente na clínica psicanalítica, vamos retomar, né, que como analistas, nos atendimentos iniciais, o que é que nós buscamos? Nós buscamos que a pessoa se sinta à vontade, que ela sinta confiança, que ela se sinta segura, que lá é um espaço para ela trazer o que ela sente, para ela colocar em palavras o que ela está vivendo e o que ela está sentindo. É um espaço em que o que ela sente importa, o que ela tem a dizer importa, ela será ouvida, não será julgada, o que ela diz é preservado pelo sigilo. E começa a se formar ali, nesses atendimentos iniciais, um vínculo terapêutico que vai propiciar, que vai impulsionar que esse espaço seja visto como um espaço dela trazer o que ela sente, dela trazer o que ela está acontecendo, dela trazer o que está acontecendo com ela, dela trazer, inclusive, coisas que ela tem dificuldade de pensar consigo mesma, de entrar em contato, poder trazer o que dói, o que está incomodando, o que está gerando sofrimento. Então, nos atendimentos iniciais, nós não temos um propósito estruturado numa sequência, num planejamento sistemático, como se houvesse um roteiro de assuntos a serem tratados
ou uma lista de metas elencadas para serem atingidas. Não, nos atendimentos iniciais nós buscamos abertura. Nós buscamos que ali uma relação comece e essa relação começando, a pessoa perceba aquele espaço como um espaço que ela vai poder trazer sobre ela. Que perguntas são feitas nos atendimentos iniciais? Né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Pode ter uma impressão de que haveria um assunto. Será que tem que falar da família? Será que tem que falar da infância? Será que tem que falar da vida amorosa, sexual? Será que tem que falar da identidade? Na verdade, não existe um assunto que tem que falar. Né? Não tem uma regra quanto ao assunto. Né? A regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, é que a pessoa possa dizer, que ela busque dizer o que vier ao pensamento. Então, as nossas perguntas visam transmitir que aquele é um espaço para a pessoa trazer o que vier ao pensamento, os conteúdos que emergirem livremente, né? A gente viu alguns exemplos na aula passada, então a gente pode começar, por exemplo, dizendo: bom, por que você não fala um pouco sobre você? O que te trouxe aqui? E aí, como que vocês imaginam que uma sessão começa quando a gente pergunta a alguém no contexto psicoterapêutico o que te trouxe aqui? Na clínica psicanalítica, então, nós vamos nos deparar com esse momento inicial, esse contexto inicial em que a gente vai escutar a queixa. A queixa é como a pessoa explica essa busca por atendimento. Vou dar alguns exemplos de queixa. O que me trouxe aqui é que eu tenho sentido muita ansiedade. Muita ansiedade. Essa ansiedade está me dando dor no estômago, dor nas costas. Semana passada, meu pescoço travou. Um exemplo. Outro exemplo. O que me trouxe aqui é que eu tenho chorado muito. Nossa, várias coisas acontecem quando eu vejo eu tô chorando. À noite eu demoro muito para dormir porque eu começo a chorar. Mais um exemplo. O que me trouxe aqui é que eu passei por uma separação. E desde que essa separação aconteceu, eu ando muito desanimada. Eu não tenho vontade de fazer as coisas. Né? Foi difícil a decisão de me separar, mas eu decidi. Só que desde então eu tenho sentido esse desânimo, esse abatimento. Outro exemplo. O que me trouxe aqui é que eu não consigo dormir. E quando eu durmo, eu tenho muitos pesadelos. Eu tenho tido muitos sonhos com morte, muitos sonhos com catástrofe. Um último exemplo. O que me trouxe aqui é que eu estou estudando e eu tenho uma prova importante e eu não consigo me concentrar, eu não consigo me organizar. Né? Eu dei alguns exemplos para a gente visualizar que é comum que a pessoa chegue com uma queixa. E quando a gente fala sobre a queixa, do que é que a gente está falando? Da explicação de como a pessoa descreve uma dificuldade que ela está enfrentando, um problema que está acontecendo. E esse nível consciente da busca por atendimentos é importantíssimo. Mas a gente também vai buscar ali, ao escutar aquela pessoa, a dimensão dela mesma que ela mesma não conhece. A dimensão dela mesma que ela mesma não alcança. O que naquele sofrimento gera nela uma sensação de estranhamento, de incompreensão, de haver algo mexendo, perturbando, incomodando, inquietando, fazendo sofrer, que ela tem dificuldade de te entender,
que ela tem dificuldades até mesmo de reconhecer, que não é fácil colocar em palavras. Por que que eu estou falando dessa dimensão inconsciente? E por que que ela é importante? Porque pode acontecer da pessoa chegar num primeiro atendimento e pensar assim: olha, a minha queixa é tal coisa é a minha dificuldade, mas o meu problema é o meu vizinho. Né? Eu não estou conseguindo estudar para a prova porque o meu vizinho faz muito barulho. Eu estou com muita dor de estômago porque o meu vizinho faz muito barulho. Eu estou tendo pesadelos à noite porque o meu vizinho... Estou dando o exemplo do vizinho, mas acontece muito da pessoa chegar. Eu vim aqui porque o meu problema é que a minha mãe está passando por uma depressão muito difícil. Eu vim aqui porque o meu problema é que o meu marido tem muito ciúme. Eu vim aqui porque o meu problema é que a minha chefe me controla demais. Estou dando exemplos, né, do quanto muitas vezes a pessoa vê a explicação do que está acontecendo com ela em algo fora dela, em algo alheio a ela. Outra pessoa causa uma situação exterior. Isso é comum quando a pessoa chega na clínica, né? Eu costumo brincar que é muito difícil, se eu sou dentista, uma pessoa chegar e falar assim: oi, eu marquei essa consulta aqui com você, que é dentista, porque minha irmã tá com dor de dente, minha esposa tá com dor de dente, minha mãe tá com dor de dente. Não, né? Mas na clínica é muito comum. Eu marquei essa consulta porque é uma pessoa que eu amo, uma pessoa com quem eu convivo, uma pessoa com quem eu tenho alguma relação que eu não posso evitar, está me fazendo sofrer. E quando a gente escuta essa dimensão da queixa, em que geralmente a pessoa explica atribuindo outra pessoa, é importante a gente perceber assim: mas ela imagina que há algo nela que tem a ver com essa dor que ela está sentindo? Que há algo nela que tem a ver com esse sofrimento que está acontecendo? Muitas vezes sem reconhecer, sem colocar em palavras, sem colocar numa explicação consciente, até porque não é algo consciente. Mas existe ali uma sensação de algo em mim que é importante que eu conheça mais, que eu investigue, que eu interrogue. Quando a gente pensa, então, que o que motiva a busca por atendimentos é que a pessoa está sofrendo, e não só sofrendo, mas sofrendo algo que ela sente que ela não está conseguindo entender. Um sofrimento que parece maior do que os recursos que ela tem para poder lidar. Um sofrimento que parece maior do que as explicações sobre as causas, sobre o que está determinando, o que está gerando. Um sofrimento que vai além do que ela pode alcançar. E aí a gente vai vendo quanto esse sofrimento é o que faz com que alguém dê esse primeiro passo de chegar a um atendimento clínico, desse primeiro passo de falar em voz alta com alguém que não conhece sobre o que está doendo, e desse primeiro passo de confiar, né? Afinal de contas, um atendimento não vai acontecer se a pessoa não confiar que ali é um espaço em que ela pode trazer o que está doendo e que o que está doendo pode se transformar. Esse é um outro elemento muito importante. Então, o que motiva a busca por atendimentos é a presença de um sofrimento e é também alguma forma de confiança de que esse sofrimento pode se transformar. Alguma forma de confiança de que os atendimentos psicoterapêuticos e a relação psicoterapêutica que ali começa pode contribuir para que esse sofrimento se transforme. Vamos guardar, então, a resposta dessa primeira questão da nossa aula, que o que motiva a busca por atendimento é um sofrimento.
e esse sofrimento tem dimensões que são conscientes, que se expressam na queixa, e tem também dimensões que a própria pessoa tem dificuldades de reconhecer, de compreender, de colocar em palavras. E além do sofrimento motivar a busca por atendimentos, há também ali uma crença, uma convicção, uma confiança de que esse sofrimento pode se transformar. E é sobre isso o que nós continuaremos falando na nossa aula de hoje, sobre o quanto é importante nós nos perguntarmos o que motiva a busca pelos atendimentos, o que traz a pessoa para o atendimento, como que é esse momento inicial em que a pessoa inicia os atendimentos em psicoterapia e como nós conduziremos a partir de então. Ok?